Pessoal chegando, boa noite. Como é que vão as coisas? Vou esperar um pouquinho, como sempre, né? Para esse pessoal entrar. Se você conhece alguém que gostaria de ver esse doutor convida de hoje sobre meu filho é um bebê chiador, lembra a pessoa aqui mandando um direct com a live, né? O pessoal às vezes se esquece e no meio da tribulação não consegue entrar na hora. Mas vamos lá, pessoal. Tem alguma coisa travando aí para vocês? Acho que não, né? Aqui para mim tá limpeza, tá tudo certo. O som tá bom? Tá travando alguma coisa aí para vocês ou não? Não, né? Tá, deixa eu só passar uns avisos, né? Enquanto isso, amanhã, 20 horas, o pessoal lá, assinantes do Pedflix, amanhã nós vamos falar sobre fórmulas. O pessoal pede muito, porque reclamam assim. Ah, o pessoal só fala de aleitamento materno e se esquece de ensinar um pouco, falar um pouco o que é uma fórmula, como é que é feito, o que tem numa fórmula, é ruim, é boa, qual é a diferença entre as 1000 fórmulas que existem no mercado. Então amanhã vai ser só sobre isso. Como eu sempre falo, do pé à ponta, tudo. Vocês vão saber tudo, inclusive comparação com leite materno, etc. Então, pessoal do Pedflix, não deixe de participar amanhã ao vivo, porque aí no final a gente conversa e tira as dúvidas. Na outra semana vai ser Meu Filho Não Cresce, que foi pedido da Taline. Uma das assinantes lá pediu para falar sobre isso. Então, na outra semana vai ser Meu Filho Não Cresce, tá? Então hoje a gente vai falar sobre um tema assim, que na verdade eu já conversei com a Ana sobre esse tema há uns anos atrás. Eu acredito que tem muita coisa parecida com o que a gente conversou, mas também muita coisa mudou, se desenvolveu muito esse campo da alergoimunologia e pneumologia pediátrica no que se refere ao bebê chiador. Então acho que vai ser muito bom hoje, porque a gente vai tentar fazer um beabá para vocês entenderem o que como identificar, quais são as diferenças, o que é o bebê chiador com risco de asma, o que não é. Vai ser bem interessante isso aí. Antes de chamá-la, vou falar um pouquinho do currículo dela, depois eu vou colocar aqui, deixa eu ver se já funciona aqui o negócio. Depois eu coloco, quando eu chamar. Então é a doutora Ana Caroline Della Bianca Mello, que vocês vão ver. Eu tenho o prazer de que foi minha colega de turma, uma cientista de renome no Brasil inteiro. Ela formou-se comigo lá em medicina na Universidade Federal da Paraíba, fez residência em pediatria pela Unesp, São Paulo, especialização em alergia e imunologia, mestrado e doutorado na Unifesp. É professora das disciplinas de pediatria e alergia e imunologia na Universidade Federal de Pernambuco e é coordenadora do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas e é membro dos ambulatórios de sibilância em lactentes, chiado, bebê chiador e pré-escolares, lactentes e pré-escolares, e de dermatoses alérgicas. Recentemente a gente falou sobre meu filho ter alergia na pele com outra colega querida, que é a doutora Renata Paiva, de João Pessoa. Ela é a atual presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia em Pernambuco, regional de Pernambuco, e é membro do departamento científico. E ela falou que é para dizer que é mãe de 2 pimentinhas também, 2 trelosos, né? Mas assim, vamos lá. Vamos chamar a Ana para a gente começar sem mais delongas. Vamos ver se ela já está por aqui. Aqui. Boa noite, dona Carol. Boa noite, doutor Olha, Flávio Melo. eu queria antes de tudo dizer para o povo que os melhores cientistas são os mais, assim, meio low profile, né? Mais quietinhos. Eu queria dizer que
para mim, assim, privar da sua amizade e da sua amizade científica é uma honra, sabe? Porque as pessoas às vezes não conhecem o tamanho das outras, né? E dizer para as pessoas aqui que Carol ela é um paradigma para a gente de ter atingido Isso. tanto, né? Do ponto de vista científico e principalmente de não ter perdido o jeito muito tranquilo, humilde, consciente da dificuldade que é ser cientista, ao mesmo tempo ser cientista no Brasil e principalmente Uhum. ser cientista nessa tormenta, né? Então ele tive como a gente conversou muito, né? Discutiu muito nesse momento tão difícil que o mundo está Verdade. passando e eu lhe digo que você é um suporte, né? Para todos nós e mais uma vez obrigado, viu? Imagina, Fábio, eu quem agradeço muito o convite. E realmente, assim, é um prazer enorme dividir com você. É, a gente tem a história, né? Nossa história nunca vai ser dividida. A gente se formou junto e fizemos essa caminhada na mesma especialidade, que é a pediatria, que é um enorme desafio. E eu tenho o maior prazer do mundo. Eu que tenho orgulho de você, do seu lado cientista, como você gosta de dizer, no interior, mas não deixou de ser brilhante, como sempre foi na faculdade, e que atualiza a nossa turma, atualiza todo mundo. Eu sou doutorete, eu sigo você assim para estar sempre atualizada, porque você tem realmente a interesse e toda essa sua paixão por ciência e consegue traduzi-la, né? Destrinchar e trazer para os pais, para teus pacientes. Eu acho isso fantástico e eu só agradeço muito. E muitos dos seus elogios aí me deixam muito assim encabulada, porque na verdade eu só sou uma curiosa, eu gosto muito de aprender, de estudar. E eu Pois acho que a é, gente nunca vai parar, né? Porque a gente que gosta de saber as coisas, tem essa inquietude, né, de ir atrás do conhecimento, vai estar sempre para atrás vocês dele. verem como essa moça aí é humilde, ela simplesmente foi autora aqui da diretriz brasileira, certo? Diretriz da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria para sibilância e asma no escolar. Fiz questão de Coautora. destacar o nome dela como São coautora. muitos, muitos, foi São por oito, muitas mas mãos. o seu nome é o que eu mais conheço aqui, então eu tenho que destacá-lo, né? E assim, é um artigo que todos os profissionais da saúde que estejam nos assistindo deveriam ter acesso, É verdade. porque realmente é uma revisão que foi feita que nem os artigos internacionais, nem as diretrizes como que a gente mais conhece, como o GINA, foi tão profundo especificamente nesse tema. Então a gente sabe que essas diretrizes pegam asma em todas as faixas etárias, mas a Uhum. gente sente muita dificuldade de achar um material tão organizado para a faixa etária de pré-escolar e que é uma faixa etária que a gente vai conversar hoje e vai ver que é muito importante. Demais. Aparentemente, durante muito tempo foi meio deixada de lado, era um sufoco tratar esses bebês que chiavam de sempre, desde o Uhum. início. E hoje, com o trabalho de cientistas como Carol e todos os outros que participam aqui, tem o Dr. Manuel Sarinho, que eu conheço, tem Doutor o Disseu Dr. Nelson Solé. Claro, Disseu Solé, muitos nomes importantes, né? Uhum. Mas eu acho que esse trabalho aqui ele precisa estar na mão, todo pediatra precisa ler essas 46 páginas para poder entender o que está acontecendo, né? É Sobre verdade. isso. A gente Então, sempre recebe lá no serviço residentes de pediatria geral, além dos nossos residentes de alergia e imuno. E primeiro dia que eles passam nesse ambulatório, nossa, a gente fala, FDK. olha, dever de casa, vai ler essas diretrizes para poder se situar, aí depois a gente vai arrochar ainda mais você aqui Muito para bem, sair é com isso mesmo. conhecimento. Tem que entregar o primeiro calhamaço, o primeiro bom dia, ó, aqui, 46 páginas para você ler e me dizer o que está na página 32 amanhã, quando eu perguntar. Mas é isso, eu acho que assim, a gente conversou há um tempo sobre isso, mas pelo que eu venho acompanhando da literatura, muita coisa permanece com uma linha desde o Dr. Fernando Martínez, né, lá atrás, que Isso. estabeleceu fenótipos, começou a organizar essa bagunça, mas acho que hoje Uhum. a bagunça está organizando e bagunçando ao mesmo tempo quando entra a genética. Mas vamos começar então. Tá. Já que a gente está falando aqui, somente a gente quer trazer um pouco da informação para os pais, né? Uhum.
Como é que a gente conceitou? Eu tinha feito os slidezinhos, mas esse perfil aqui, ele me deixa falar um monte de tempo, mas ele tá bugado, não aparece aqui o pontinho onde eu coloco o slidezinho. Mas eu vou falando os tópicos que a gente combinou para não se perder. Tá, isso. Como é que a gente conceitua, né? Esse termo bebê chiador, ou síndrome do lactente chiador, lactente sibilante. Uhum. Qual é o termo certo, cientificamente? E como é que a gente diz assim, fulaninho é um bebê chiador? Certo. A gente chama popularmente o bebê chiador, né? Mas o nome científico é o lactente sibilante. Mas a gente pode chamar lactente chiador. Tem regiões do Brasil que não fala chiado, fala piado, né? O bebê com piado no peito. Então, na verdade, assim, é até difícil uma definição, não existe nenhum consenso da definição, por ser já uma junção de tantas doenças, por ser apresentações tão heterogêneas, tão diferentes, mas, assim, o que se concebe é que aquela criança, menor de 2 anos, né, o lactente, que tiver tido 3 ou mais episódios de cansaço, falta de ar, dificuldade para respirar, associado à tosse, geralmente, né, ela vai receber esse diagnóstico da síndrome do bebê chiador, com sibilância de repetição. E inúmeras causas podem desencadear esse processo, né? Algumas são mais frequentes, mais comuns, que a gente vai falar, mas a gente não tem como, só ouvindo a mãe dizer, olha, meu filho já cansou 3 vezes, a gente fechar um diagnóstico. Muitas vezes é muito difícil na primeira consulta, a gente tem elementos que sugerem, né, a possível causa desse cansaço dessa criança, mas realmente é um desafio e é um Agora, diagnóstico essencialmente clínico, né? então, para A as gente tem pessoas muito entenderem instrumento. assim, quando você atende, né, como vai com seu filho, a primeira vez para um Uhum, pediatra ou na urgência, que ele está com, sei lá, com crise de chiado, né, começou um quadro como se fosse de resfriado comum e daqui a resfriado. pouco está cansado, Uhum, bronquiolite ou não é, aquela história toda, mas se ele chiou só uma vez e resolveu aquele chiado, ele não tem a síndrome do bebê chiador. Ele chiou uma vez. isso, Só Chioma. quando isso se torna ou persistente ou Isso. recorrente é que a gente Uhum. começa a tentar enquadrar ele, É, digamos assim, num dos grupos. É um assim? dos grupos, exatamente. Existe o que a gente chama de sibilância ocasional, que é quando essa criança menor de 1 aninho teve 1 ou 2 episódios nesse primeiro ano de vida inteiro. Geralmente Uhum. associado a um quadro viral, começa com uma coriza, uma febrinha baixa, e aí foi levar o pediatra escutou, olha mãe, olha senhora, né? Vamos chamar as mães de mamãezinha, não. Senhora, mãe de fulaninho, ele está com chiado no peito, está cansado, associado a essa gripe. Mas ele teve isso uma vez e depois, uns 6, 8 meses, foi ter outro. E depois cresceu e nunca mais teve. Ele não foi um lactente sibilante, um bebê chiador. Ele teve uma sibilância ocasional. Mas a gente descobriu que isso não é uma coisa assim também tão banal. Um estudo que fez o levantamento de prevalência de fatores de risco para esse problema identificou que a média de 46, chegando em alguns estados até 60% dos bebês no seu primeiro ano de vida tiveram pelo menos um desses episódios, que causa tanto transtorno, tanto medo, né? A falta de ar causa um medo muito grande nos pais. Então, você tem mais ou menos uma criança em cada 2, né? No primeiro aninho, já levando a essa angústia, esse medo, essa ansiedade desses pais, da criança ter falta de ar, né? Que a gente, quem passou por isso sabe o quanto é angustiante. E E aí, a pela sibilância de repetição prevalência é comum, né? É extremamente comum. muito comum. Mas aí esse que vai ter 3 ou mais episódios, os estudos mostraram que no nosso país a média é em torno de 25%, ou seja, 1 em cada 4, que também é muito alto, né? Um bebê em cada 4, menor de 1 aninho de vida, ter tido 3 ou mais episódios de cansaço, né, dentro de 1 ano de vida, e levando a muitas internações, a gente sabe que é a causa principal de internação nessa faixa etária, por essas sibilâncias, né? E uso de emergência, falta dos pais ao trabalho, tudo isso gera um transtorno muito grande. Então, por isso que esse interesse da gente em conhecer para poder despertar a busca dos tratamentos e diminuir, né, essas crises de cansaço dessas crianças, através de um diagnóstico correto, através
de uma avaliação que o pediatra geral, na sua grande maioria, vai saber conduzir com muita tranquilidade. Aí os casos mais graves, aqueles casos realmente que precisam de investigação mais aprofundada, ou que precisam só de fazer um teste alérgico para fazer uma confirmação e o pediatra conduzir, aí entra o especialista, né? O imunologista. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa. Você tem os estudos, né? E você tem observado afora 2020, né? Estou falando 2019 para trás. A prevalência ela é crescente, ela tem estado estável. A frequência dessas crianças tem aumentado ou ela está relativamente estável? Ela vem no compasso das alergias também, com um pouco de aumento? O que o estudo específico no bebê sibilante mostrou, a gente fez esse estudo em 2007 e esse mesmo estudo foi repetido 5 anos depois. Foi visto que a prevalência manteve-se alta, que é considerado alta, né? 25, alta, 30% né? Já era alta, manteve-se alta, mas o que foi interessante foi que passou-se a ter menos crise grave quando se foi olhar 5 anos depois, nesses mesmos lugares, nessas mesmas cidades brasileiras. Muito provavelmente porque coincidiu com a entrada do acesso gratuito aos medicamentos para asma. Lembra que existe esse programa, né, medicação para hipertensão, diabetes, e aí para asma... Asma e rinite, né? E rinite o preço ele é mais baixo, né? O governo ele paga uma parte, né? Subsidia isso. Mas para asma a gente tem acesso gratuito ao tratamento de manutenção e de crise. Então a gente considera que essa diminuição da gravidade não teve esse aumento graças a esse acesso extremamente necessário, né? Já que asma é a doença crônica mais prevalente na infância, é muito comum em adulto também, então beneficiou também essa turminha menores de 5 anos, que ficavam sempre na aba dos estudos, né, das crianças maiores. Então a gente vê, na verdade, assim, um maior diagnóstico de asma. Né? Como a gente fala, é uma turma que a gente tem o chiado, os sintomas de cansaço, e dentre eles, alguns já são asmáticos de início precoce. Né? E quanto mais precoce o início dessa asma, mais grave ela vai ser, mais repercussão vai ter na vida dessa criança. E aí, se você identifica nessa fase dele bem pequenininho, isso você melhora. Você previne complicações lá na frente. Isso, melhora a qualidade de vida, evita, né, as complicações, a função pulmonar ruim dessa criança. Então, isso aumentou. O diagnóstico de asma aumentou com o tempo, porque começaram a realmente identificar essas crianças com asma dentre os sibilantes. Agora, aí vem a pergunta, antes de entrar em fatores de risco, vou fazer a pergunta não é de nenhum estudo, né? Porque ainda não deu tempo. Mas é de ouvir falar e de conversar com os colegas. E no período pandêmico, era esperado na minha cabeça que houvesse eventualmente o vírus atual como um desencadeador eventual, mas que a diminuição da circulação das crianças naturalmente diminuiu as outras e aí as emergências com menos crianças sibilando. Qual é a conversa de orelhada aí no Emergências? Então, dá a orelhada e o pessoal correu atrás, viu? Muitos alérgicos levaram para o congresso em outubro. Eu tive a oportunidade de ver 2 trabalhos sobre sibilância e Covid, e asma e Covid. E fizeram um levantamento. Primeiro a gente ficou com muito medo, né? Que os asmáticos descompensassem, que fosse uma doença que piorasse o estado dos asmáticos. Mas aí, felizmente, a gente viu que quem tivesse com sua asma controladinha, usando seu remédio, manteve o remédio. E, para nossa surpresa, e também um pouco esperado, por elas não estarem as crianças todas juntas, em creches, em escolinhas, né, brincando juntas, não compartilharam o vírus, então a gente teve uma diminuição da frequência das crises de todo mundo. Significativamente. Assim, significativa. Assim, as emergências pediátricas ficaram vazias, né, felizmente. E os nossos pacientes, quando voltaram, a gente teve que realmente parar o atendimento, porque o hospital da gente virou uma referência Covid, só atendia realmente alguns casos especiais, mas quando o ambulatório voltou a funcionar, aí a gente perguntando retrospectivamente como foi o ano, tranquilo, quem estava controlado continuou controlado, ficou todo mundo bem. Eu acho que teve um boom lá para setembro, outubro, quando todo mundo começou a voltar a sair de casa.
Aí algumas crianças tiveram IVAs, mas muito tranquilo, assim, a gente não teve um adoecimento, uma piora dos nossos asmáticos, não. E aí os estudos que o pessoal levou para os congressos mostraram exatamente isso mesmo. Fizeram um levantamento telefônico com pacientes acompanhados por eles, como é que tinha se comportado a asma deles nesse período. E estava todo mundo bem controlado. E os que tiveram Covid, confirmado por PCR, a crise de sibilância se apresentou leve. Agora, tem um Então, ponto assim, que não sei se ficou na cabeça de vocês, né? Era esperado que aquelas crianças que tinham uma alergia significativa aos aeroalérgenos domiciliares, eles dessem uma piorada, né? Porque se trancaram dentro de onde tinha um de casa. desencadeador. Uhum. E nem isso, né? Eu não observei isso Não, também. não Então, teve. Acho que as mães limparam mais também, né? Teve muito álcool na é, história. mas assim, Agora esse você sabe que a negócio dermatite atópica deu uma ácaro, né? piorada. Ah, A deu, né? dermatite atópica deu uma Eu piorada acho que porque deve ter ela é muito ligada ao emocional, né? Então, a gente teve muita gente passando realmente por muitas situações de medo, de ansiedade, de estresse, desemprego, teve todos os tudo, fatores, né? né, Tudo, tudo. estressantes. Então, a gente teve um certo grau de piora, é o que a gente sentiu. A gente não fez um levantamento oficial, mas a gente sentiu. E Então, dermatite das mãos, né? Fizeram muito uso sim, de muito produto de álcool gel. limpeza, álcool, teve muita dermatite de contato. Voltando para a história do bebê chiador, né? Então, quais seriam os fatores de risco assim que a gente pode elencar para as pessoas, para elas entenderem quais são esses fatores, para depois a gente falar dos fatores de proteção e como a gente poderia atuar depois, Uhum. modificando dentro do possível, Isso. né? Esses fatores. Então, de risco Pois seriam é. quais? Tem muitos fatores de risco, né, para um bebê ter o chiado. Alguns a gente não pode mudar, como por exemplo o ser do sexo masculino. Os meninos, por terem umas vias aéreas menores em relação ao tamanho do pulmão deles, eles chiam mais. Né? E fatores genéticos, como por exemplo ser filho de mãe asmática, mais até do que pai, mas o pai também, né? Tem uma história familiar direta de pais ou irmãos com asma, vão fazer você ter um maior risco de ter essa sibilância. Isso realmente não tem como mudar ainda, mas alguns fatores que são bem fáceis para a gente, né, que orienta, mas que são possíveis, passíveis de controle, que é o tabagismo, né, a exposição à fumaça de cigarro, intraútero, que também pode ser passiva, viu, papais? Não é só se a mãe fumar, não, mas se a gestante fumar por tabela, né? A criança nasce com uma função pulmonar menor do que uma outra criança que não foi exposta. A exposição ao cigarro dentro de casa, né, é um fator de risco muito importante. E as danadas das infecções virais, que justamente nesses primeiros anos o sistema imunológico das crianças estão subindo, né, entrando em contato com esses vírus pelas primeiras vezes. Então é normal, Flávio já fala isso aqui há muito tempo, a criança ter 5, 6, 7, 10 infecções de vias superiores no ano, é o esperado, e aí essas crises desencadeiam a sibilância. Então, evitar que a criança entre em contato com alguém doente, alguém gripado, é um fator de proteção. Deixar essa carteira vacinal em dia, né? A gente tem acesso, a gente tem um programa nacional de imunizações fantástico no Brasil, que vacina as crianças menores de 5 anos para influenza, né? Então, levar essas crianças para tomar essas vacinas e diminuir a frequência das infecções virais, isso é uma forma de Prematuros você... e cardiopatas, com a questão da palivizumab, né? Que é Isso, artificial, respiratório, exatamente. faz muito estrago, né? Quando pega a criança. Agora, eu acho que, Carol, que uma lição fique para as pessoas, e principalmente agora, que a gente está tentando com que em alguns lugares as crianças comecem a voltar às aulas. As crianças normalmente pegam, se a Covid-19 elas estavam pegando dentro de casa, que naturalmente elas estavam dentro de casa, Uhum, os outros vírus elas pegavam e transmitiam entre si nas escolas. Isso aí isso. acontecia inevitavelmente na creche ou na escola. Mas Uhum, precisava ir alguma criança catarrada para a escola é, para passar o vírus passar para os para os outros. outros. Então, eu acho que uma lição que precisa ficar para as pessoas, eu sei que isso vai impactar e precisa também de um certo bom senso dos empregadores, é entender assim, a criança doente, ela não deve frequentar o ambiente escolar. Perfeito, Ela perfeito. não deve frequentar não deveria antes mesmo da pandemia. A gente tinha uma Uhum, certa
eu falo concessão, né? Porque a gente diz assim, passou a febre, é o jeito. Mas Era. a gente está entendendo hoje, quando a gente olhar para trás, vai dizer assim, por que bronquiolite sumiu? Por Uhum. que a influenza diminuiu a circulação? Claro que tinha um vírus importante competindo e a gente Dividir o restringiu, espaço. É. mas a vida vai precisar voltar ao normal, mais hora menos hora. E com vacina ou sem vacina, as crianças não vão estar vacinadas. E Uhum. é a cultura agora, né, pelo menos agora, e é a cultura de não deixar a criança ir para a escola doente, não deixar com diarreia, não deixar com uma Uhum. febrinha, não deixar com catarro, não deixar espirrando, que a gente vai ajudar o outro. E vai Exato. evitar também que o nosso filho adoeça. Se a gente contribuir para isso, a É. gente com certeza vai entender que nós éramos um pouco contribuintes para uma parte desses vírus. Partes são inevitáveis. Vai pegar na comunidade, vai pegar dentro de Uhum. casa, Sim, mas talvez aceitar 12 por ano numa criança de creche não era seja mais. exatamente porque a gente não dava tempo nem da criança se recuperar e a criança ia excretando o vírus para a creche, ia É verdade. excretando o vírus para a escola. Então, para o bebê chiador, eu acho que isso é importante, porque como o Carol disse aí, Demais. pegou o vírus, a criança predisposta É. já tem um disparador ali. Deixa eu te É uma perguntar uma outra reflexão coisa. excelente. Eu só quero completar essa tua informação, que é uma reflexão muito importante essa que você faz, e a gente realmente tem que ter essa mudança nesse sentido, porque assim, a criança que já teve 3 ou mais episódios de sibilância, quando ela frequenta a creche, ela tem 2 a 3 vezes mais chance de permanecer cansando do que a criança que não vai para a creche. Tá? Então, assim, por quê? Porque lá está exposta a mais vírus, né? A mais crianças. Então, a mãe acaba tendo que tirar. É uma orientação que a gente faz. Olha, ele tem menos de Isso. 2 anos e ele vai continuar cansando se você mantiver ele na creche. E as mães, às vezes, não tem nem onde deixar. Elas deixam um emprego para poder a criança parar de cansar. Então, se realmente essa consciência coletiva acontecer de, né, você minimizar ao máximo esse contato com esses outros vírus, todo mundo vai sair ganhando. E eu acho que são lições que a gente pode aplicar a partir de hoje. Né? Falo, não é esperar, não, vamos ver. Não, hoje, É. agora. Quem estiver mandando seu filho para a escola agora, quem não tiver, tudo bem, Uhum. mas quem estiver mandando tem que ter esse compromisso. É Se verdade. não tiver esse compromisso, vai botar para trás tudo aquilo que a gente tem tentado fazer pelas crianças, por eles, né? Pela saúde Uhum. mental deles, pelo Deles. aprendizado, pelo futuro deles, não é por Verdade. outra coisa. Aí me diga uma coisa, o que é que protege a criança? Qual é o fator protetor? A gente falou de duas coisas ruins, né? O fumo e É. o... Eu acrescentaria um, que eu acho que talvez você fosse falar, que hoje talvez assim seja muito importante. O uso inadequado e excessivo de antibióticos, tanto Sim. durante a gravidez quanto logo após para o bebê nesses primeiros episódios de vírus que a Isso. criança pega. Né? Eu acho que hoje está começando também a ter essa noção da importância da microbiota. Inclusive, o microbioma está É. lá no capítulo, né? Na diretriz, na sua diretriz. Isso, tá sim, verdade. Então, a gente não pode esquecer esse ponto que é bem importante mesmo. E realmente muitas IVAs são tratadas como infecções bacterianas, se usa o uso abusivo de antibióticos entre esses lactentes sibilantes e o uso abusivo de corticoide oral também, né, no tratamento dessas crianças, muitas vezes desnecessário. Mexe com o microbioma, o pulmão, né, os pulmões têm o microbioma, o aparelho respiratório não é Estéreo, né? estéreo, como se pensava antigamente. A gente tem uma microbiota que precisa ser preservada e que, com certeza, assim como no intestino, tem uma quantidade muito menor que a do intestino, mas com certeza faz essa interface com as células dos pulmões e influencia, sim, na presença de células que inflamam, né, inflamatórias, que são os atores aí desse chiado, desse cansaço, e realmente os estudos mostram o uso excessivo de paracetamol e o uso excessivo de antibióticos é considerado um fator de risco também para essa criança ter mais sibilância, sem E a dúvida. proteção, e para proteger. E a proteção que foi assim em todos os países, países desenvolvidos, países não desenvolvidos, em desenvolvimento,
O número um, o carro-chefe, quem é? Quem é, Flávio? Vitamina O S. aleitamento Ah, materno, aleitamento, né? Que né? É junto, que tá dentro da aleitamento, vitamina S, que é que tudo está junto. dentro da vitamina S, exatamente. Aleitamento materno. A vitamina S vai ajudar para os asmáticos, mas para todos, quem sibila sendo asmático, não sendo asmático, o grupinho dos que sibilam só quando tem infecção viral, eles se beneficiam muito quando a mãe amamenta por pelo menos 3 meses ou mais. A gente sabe que o ideal é exclusivo por 6 meses, mas aquela mãe que consegue segurar tudo o máximo que ela pode, né, esse bebê amamentando, aqueles que mamaram mais de 3 meses foram protegidos para essa sibilância de repetição. E Né? modo de E um outro parto. fator, modo de parto também não em estudos assim multicêntricos ele acabou não identificando, mas centro a centro a gente teve realmente uma prevalência muito maior em cesariana sendo fator de risco e o parto normal sendo um fator de proteção, Uhum. mas é um fator bem importante para países em desenvolvimento é tempo de escolaridade da mãe. Então, quando as mães têm mais acesso à educação, a estudo, as crianças têm menos chance de ter cansaço, de ter sibilância, porque elas têm acesso a mais informação, têm mais os cuidados, aleitam mais tempo, né? Têm mais os cuidados contra as infecções respiratórias, não deixam uma Gravidez pessoa mais gripada pegar no consciente, seu que filho. termina Isso, facilitando tudo isso, né? planejamento, a dieta, né, que é super importante. A mãe faz uma dieta importante, se afasta do tabagismo, né? Então, essa questão tem esse peso nos nossos países em desenvolvimento por conta de realmente ter mais acesso à informação, na verdade, Houve alguma né? correlação de. Correlação não, houve alguma associação mais importante de dieta materna na gravidez em relação específica à lactente sibilante ou não? Não interfere. Não se recomenda, não se recomenda que a mãe Não tem faça como, nenhuma né? restrição, a não ser que ela tenha uma alergia alimentar mesmo, Mas não tem um acompanhada fator com protetor confirmado. também não, da dieta, tipo Também ômega não, 3, não. probiótico, nada disso, né? Não se pode dar no momento nenhuma indicação formal. Os estudos são conflitantes, alguns são favoráveis, outros ficaram realmente sem tender nem para um lado nem para o outro. Então, no momento, não existe uma indicação. O que se indica é uma dieta saudável, muito rica em frutas, verduras, né? E que ela Comida se de alimente verdade em bem, geral e comida evitar de verdade. a Isso, porcariada, mas né? nada isso, exatamente, evitar industrializados e mais nada de medicação ou probiótico no momento não. Não, tá. Me diga uma outra coisa. Alguma questão relacionada naqueles bebês que têm alto risco de alergia alimentar, né? E que terminam não conseguindo. Estou perguntando porque eu acho que é uma Uhum, coisa que até recentemente ficou mais clareou um pouquinho, né? O bebê que não consegue amamentar por algum motivo uhum, e aí você termina introduzindo uma fórmula. Antigamente se dizia assim, não, então nesse caso vamos fazer uma fórmula hipoalergênica para tentar uhum. evitar o desencadeamento de doenças alérgicas. Como é que está hoje esse pensamento? Hoje, assim, não, antigamente tinha realmente alguns estudos que falavam a favor disso, que se a família fosse muito alérgica, a mãe muito alérgica, você na necessidade de um complemento ou em substituição faria essas fórmulas, mas hoje em dia os estudos avançaram, fizeram um número muito maior de casos e viram que Que não não há tem benefício se ele vai ser alérgico. O ideal é você realmente já introduzir a alimentação adequada no tempo certo, né? E usar as fórmulas que realmente não façam uma desnutrição nessa criança, né? Não dê fórmulas erradas, ou então o contrário, né? Não turbine essas fórmulas com aqueles famosos, né, elementos para farináceos. farináceos, para deixar a criança mais fortinha. Não se deve fazer nada disso, né? Se deve fazer realmente é buscar que essa criança se alimente no tempo certo. E existem estudos ainda para prevenção primária, né? Tudo que a gente quer é evitar que as alergias surjam. Isso aí ainda não tem nada que possa ser feito. Mas existem estudos que falam que um dia
pode ser que você consiga fazer essa prevenção primária através de imunoterapia nessa mãe de risco, né? Os estudos mostraram que gestantes que eram alérgicos e tinham potencial de ter um filho alérgico, quando elas fizeram a imunoterapia específica, as crianças acabaram tendo menos exposição intraútero e acabaram desenvolvendo menos alergia. Mas isso tudo em estudo. Ainda é não muito É muito longe ainda. preliminar, Muito né? preliminar, né? Muito Mas é espera. assim, é uma hipótese, né? De que você poderia agir na prevenção primária dessa forma, mexendo na sua programação genética antes mesmo de você nascer, né? Entendi. Mas E aí, o próximo tópico, assim, que eu acho que é um dos mais difíceis para as famílias e para os pediatras, é aquela velha história. Nem todo bebê que chia é uma coisa tão tranquila assim. Existem diagnósticos mais complexos, existem superdiagnósticos. Nem todo bebê que chia tem que tomar remédio para refluxo, ou quase poucos isso, precisam. E muitas vezes as pessoas confundem chiado, a sibilância, que é o chiado no peito, o barulho que o médico escuta, com obstruções opção nasal, nasais, algumas coisas das vias aéreas. Então, fala um isso, pouquinho dos diagnósticos assim mais comuns que estão dentro dessa síndrome, né, do isso. bebê chiador, mas que são por outras causas, digamos assim, em outras estruturas e outros problemas. Perfeito. A gente vai ter aí nesse grupo dos sibilantes, alguns já são asmáticos, né? Já é a asma de início precoce, que você vai confirmar posteriormente e que algumas coisas vão te dar pistas, como a história de atopia da própria criança, uma dermatite atópica, como você já mesmo falou, a alergia alimentar, por conta da marcha atópica que a gente fala, né? Começam primeiro as alergias alimentares, depois vem dermatite, essa criança começa a cansar. E ela cansa não só quando ela entra em contato com o vírus, ela cansa quando ela entra em contato com os ácaros, com a poeira, né? Tem outros gatilhos, e entre uma crise e outra, se ela faz um esforço, se ela corre, se ela brinca, ela cansa. Então, são sinais, né? Aí você faz um teste alérgico, ela dá positivo para esses alérgenos. Então, são sinais que a gente está diante de uma criança que provavelmente é asmática mesmo, mas outras não. Um grupo bem grande vai ser aquele sibilante transitório, que as mães ficam super felizes, né, quando atinge os 3 aninhos de vida, e simplesmente de uma hora para outra aquele cansaço que atormentavam as noites dessas mães, toda vez que a criança começava a coriza, a febre, vinha esse chiado, foi embora, né, que muito provavelmente desencadeado mais por vírus, né, aquela criança que tem um pulmãozinho hiperreativo ao contato com essas viroses dos primeiros anos. E só que esses mesmo sibilantes por vírus podem ter casos muito graves, pode ter casos com internação e que realmente vão precisar ser medicados, não vão ser tão tranquilos, vão precisar de um segmento, um acompanhamento. E outros tipos, que são os mais raros, felizmente, que você citou aí, por exemplo, o refluxo, é aquela criança que vai cansar quando ela tem outro problema, que não só o cansaço. Ela tem o engasgo, ela tem a regurgitação, pode vomitar ou não, né? Nem todo refluxo vai ter um vômito associado, mas ela faz uma cianose, ela tem uma dificuldade para ganhar peso. São sinais, além do pulmão, além da via respiratória, que vão chamar a atenção do pediatra, né? Aquela criança que realmente não melhora com o tratamento, porque o asmático, você usa o tratamento da asma, ele vai responder, ele vai melhorar, ele vai ficar ótimo, né? E essa criança com refluxo ou com uma doença do coração, por exemplo, uma cardiopatia, ele já vai nascer com uma dificuldade para respirar, já vai ficar cansado e roxinho, né, cianótico, quando ele faz um esforço maior, e esse cansaço não melhora, né? Aquela criança que desde muito bebezinho cansa sem parar, não melhora, e aí a gente vai ter que pensar em outros diagnósticos. Muito importante também é a criança que faz muitas pneumonias, faz pneumonia sempre, interna, com aquela pneumonia horrorosa, está cansado também, mas a gente tem que ficar alerta. Pode ser uma fibrose cística, pode ser uma imunodeficiência, né? Então a gente tem que ficar de olho e acompanhar direitinho essas crianças. Não é só porque, não, chiou várias vezes, usa esse remédio que vai resolver. É fazer aquela
a investigação, né? Aí os colegas, os pediatras, fazer aquela anamnese bem detalhada mesmo, ter certeza de tudo que a criança usou e se funcionou ou não, início dessa doença, e a pergunta-chave é resposta a broncodilatador, né? Que a gente sabe Eu acho que... que a gente pode usar uma analogia interessante aqui. Com relação ao refluxo, né, a gente tenta falar o regurgitador feliz Uhum, e a criança que não está feliz e que regurgita e não vai bem. é, Eu acho que o bebê chiador também, eu acho que tem um bebê chiador feliz, é feliz. aquela que a gente medica, ele responde, ele ganha peso, vai evoluindo legal. Uhum, Existe o bebê chiador que não vai bem, que é, persiste, que tem dificuldade de tratamento, que não ganha peso. No é, caso dessa criança com suspeita de refluxo, após a alimentação começa a tossir, não é sim. esperado isso, né, que a Uhum, criança tenha uhum, isso, ou que isso. tem associação de outros quadros, né, chiado, diarreia, perda de Uhum, peso, aí é, tem que procurar, por exemplo, hoje em dia tem no teste de triagem neonatal a tripsina imunorreativa para fibrose cística, mas isso. é Mas pode importante, passar. é um teste de triagem, mas pode passar batido. Uhum, Então, o bebê chiador não feliz é o que a doutora Carol vai pegar para tentar desatar o nó, para encontrar onde é que tem aí, pode ter uma malformação uhum, cardiovascular, da árvore brônquica, cardiovascular, quer dizer, tem um isso. monte de coisas que pode fazer, tem malformações da traqueia, ou várias outras coisas que Uhum, fazem chiar. Mas, invariavelmente, eu acho que essas crianças têm esse aspecto. É um é, bebê que não está indo bem, é um bebê isso. que não está melhorando, que inicia o tratamento e não vai bem. Então, estou É, cunhando o termo chiador feliz e é, chiador não feliz o Xadô para não fez. a gente entender um pouco que essas crianças, elas são as urgências mesmo, assim, da gente Uhum, tentar chegar a um denominador, né? Os isso. outros vão terminar respondendo ao tratamento e Uhum, ficando relativamente sem maiores complicações, mas é exatamente esses outros que a gente não pode passar batido, né? Porque, por isso. exemplo, às vezes ele tem uma alergia alimentar que está se apresentando como um refluxo, e esse refluxo é tão intenso que ele está acabando fazendo microaspirações ou Uhum, fazendo é, é, o aspecto do chiado, do da broncoespasmo, e tosse às vezes é que não preciso passa. mudar a alimentação, é preciso Isso. fazer a exclusão para melhorar e não empurrar broncodilatador, corticoide, Uhum, um monte de coisas se você não resolveu a isso. lenha que está sendo colocada nessa fogueira, É, né? verdade. E também é muito importante quando é um Xadô feliz, né? Que responde ao tratamento, mas que de repente passa a não responder mais. Aquela criança, né? Isso, Até perfeito. melhora quando usa o remédio, mas começa a Parou de. voltar e não está melhorando. A gente sempre tem que ir atrás de se está realmente fazendo o tratamento direitinho. A Sim, técnica, tá o jeito adesando. certo de usar e se realmente a frequência do uso tá correta para aquela criança. Porque muitas vezes, ah, não, eu deixei com a tia para a tia fazer, aí a tia não fez. Ah, não foi o pai que ficou o fim de semana, aí não fez. Então, se realmente não faz o tratamento correto de manutenção quando tem necessidade, você não vai evoluir bem. E aí você pensa, poxa, eu usei essa dose, não funcionou, eu vou ter que dar uma dose maior para essa criança. E aí eu estou preocupada com ela, porque ela não está respondendo com a dose boa. Quando, na verdade, ela não estava usando aquela dose, que é uma coisa que a gente vê muito, com muita frequência no paciente crônico, né? De controlei, melhorei, então para que que eu vou usar todo dia esse remédio? E em vez de ir atrás de tirar a sua dúvida, de tirar seu medo do uso diário de uma medicação quando ela está bem indicada, né? Acaba suspendendo e omitindo. Ah, parou de usar e aí a criança vai piora tudo de novo, você volta para a estaca zero. Eu Né? acho que por Então, trás dessa história da medicação existe esse mito, né? Primeiro, a gente vai falar aqui, Carol, inclusive, vai mostrar como é que usa corretamente, mas acho que é bom para introduzir esse assunto dizer para. Eu sempre digo para as pessoas: as medicações bem indicadas, elas são seguras e uhum, talvez o não tratamento faça muito mais mal ou o tratamento inadequado do que o tratamento. Eu sem raramente dúvida. vi efeitos colaterais significativos das Uhum, medicações que a gente usa habitualmente, indica, uhum, e vi uma mudança de qualidade de vida enorme das crianças bem tratadas, uhum, versus esse tipo de criança que a mãe, a avó, a tia, a madrinha, não, isso é bombinha, vai estourar o coração, vai dar ataque cardíaco, e a gente explica, olha, taquicardia
às vezes vai dar, aumentar um pouquinho, às vezes a própria crise Isso, aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, mas depois alivia. isso, E eu acho que a importante. grande barreira, sabe? É. Duas grandes barreiras que eu falo é assim, é a criança no SUS ter acesso ao médico que sabe indicar. Uhum, Eu que trabalho dos dois lados da moeda vejo isso. E a segunda maior barreira é o uso correto, como você bem falou. O é. correto e entender que é uma medicação, a princípio, de uso crônico, Uhum, principalmente da criança que tem um aspecto mais persistente. Então, isso, se a gente não usar todo dia, passa 2, 3 dias sem usar, exacerba. Aí a gente tem que usar remédio para tirar da crise. Aí 2, 3 dias exacerba. Então, isso. acho que são essas duas barreiras. Mas antes de falar de tratamento, eu queria que você falasse um pouquinho assim, tem cuidados gerais? Tem algum impacto em cuidados gerais? Porque, tipo assim, a mãe vira doida da limpeza e às vezes isso não é tão importante quanto Uhum, outras coisas. Então, quais uhum, seriam esses cuidados gerais para a gente falar um pouquinho da questão isso. dos tratamentos, né? Perfeito. Bom, quando a gente chega num consenso de que aquela criança, ela provavelmente é asmática, a gente vai fazer os testes alérgicos, identificar o que é que causa alergia nela, e para essa vai valer a pena fazer esse controle ambiental, bem adequado. Uhum. Né, evitar os alérgenos dentro de casa, que seria aquela limpeza com um pano úmido, o uso das capas Capas de anti-ácaro, colchão, capa de travesseiro. colchão travesseiro, deixar o ambiente sempre ventilado, batendo bem sol, evitar a umidade. Aqui em Recife tem muita umidade, né? João Pessoa também tem, mas Recife, por ser uma área de mangue, aqui 10 em cada 10 casos tem a questão da umidade, que aumenta muito a presença de ácaro e desencadeiam as crises. Então, vale muito a pena investir nisso quando a gente identifica um fator causal. Agora, quando a gente não suspeita que essa criança seja asmática, que essa sibilância seja mais induzida por vírus, mas ela tem uma exposição muito grande, a gente não precisa ficar sendo, né, tão radical nesse sentido. Se ela não é alérgica, se é aquela sibilância que vai realmente só se desencadear quando a criança está com uma infecção viral. Então, os cuidados vão ser de higienização, que a gente tanto aprendeu, né, nessa pandemia, não deixar pessoas doentes entrarem em contato com esse bebê, né? Não deixar esse bebê ir para perto de outras crianças doentes, fazer a vacinação. E principalmente o cigarro. O cigarro, Amamentar, né? Amamentar. amamentar essa criança sempre, o máximo de tempo que ela puder, e evitar o contato com fumaça, né? Não só de cigarro, também as queimadas na região de cana de açúcar, né? A gente sabe que tem muitos lugares do Brasil que tem também, não só aqui no Nordeste. Então, o contato com poluição em São Paulo, né? Lá era o grande vilão, era a poluição e as mudanças bruscas de temperatura no mesmo dia. Aqui, sabe? Aqui tem muito. Aqui, o pessoal que não sabe, eu moro no interior da Paraíba, mas aqui é um local alto. Não Uhum. só tem a umidade, eu falo que aqui parede mofa, tudo mofa. Mofa tem época que mofa, se brincar, se você deixar um sapato do lado de fora, muito tempo ele mofa. Cada umidade. E, e tem essa questão da mudança brusca de temperatura também. Então, Uhum. tem uma variação de 7 8 graus, às vezes, entre dia e noite, né? Uhum. E algumas crianças ficam bem reativas a isso. É, Mas isso. eu acho que uma coisa que talvez assim, o pessoal não saiba que é tão importante, mas eu que já trabalhei principalmente em região mais carente, que deve ter épocas que vai ficar difícil, é a questão da exposição à fumaça ambiental nas casas que usam fogo de lenha. Uhum. Então, às vezes, as crianças que têm maior risco, por vários outros fatores, elas também são expostas aí dentro de É. casa. Então, sei lá, a família não tem dinheiro para comprar gás. Então, eu faço um fogãozinho de lenha e E faz aí, lenha. Era muito comum a gente ter que se deparar com isso e aí você fica naquela situação, né? Onde não tem muito, a gente tem que tentar tratar e ignorar. Então, assim, uhum. eu acho que isso é outro fator que as pessoas, principalmente o médico que atende lá, precisa perguntar mesmo, porque a mãe não Isso. fala. E às vezes Exato. aquela criança que você está tratando e está bem, de repente começa a piorar, e você pergunta, a mãe diz, ó, não, eu tive que começar a fazer umas coisas no fogão, de lenha e tal, alguma coisa assim. Isso, é. Aqui talvez não seja a realidade Instagram, É, mas é a realidade Brasil, né? Brasil, com certeza. Aqui no Nordeste a gente tem a questão do São João, né, que é muito forte a tradição, então a criança vai para contato com fogueira, com fogos, e as crises vêm com tudo.
né? Aquela fumaça toda. Então a gente tem muito medo assim da época do inverno aqui, porque junta o frio com a fumaça, né? Então são bem complicadas essas coisas. Mas o que é possível fazer dentro de casa, que os pais puderem fazer, ajuda muito, né? Assim, porque é totalmente dependente dos estímulos que você vai dar para essa via respiratória, né? Para essa via aérea. Então, o que for passível de ser feito, a gente insiste, pede, orienta, porque não vai adiantar só usar medicação, é uma guerra desigual. Um medicamentozinho, um spray que vai ali uma vez ou duas vezes no dia, contra um dia inteiro se expondo à fumaça, né? Se expondo a ácaro, então é complicado. Agora deixa eu perguntar uma coisa, que aí vai entrar como nas recomendações, né? Nos cuidados. A gente já falou, está no espectro da vitamina S, gravidez, dieta no alimento da grávida, antibiótico, amamentação. E aí eu pergunto, tem alguma relação da gente estimular a criança a entrar em contato com a natureza, com o chão, naquela questão de imunoeducação, da gente tentar diminuir essa reatividade da via aérea? Isso tem um fator protetor, a história da tal da hipótese do microbioma, da higiene, cada um Uhum, chama de uma coisa, mas tem uhum. alguma coisa a ver? Da gente dizer assim, ó, mãe, veja, você teve esse outro bebê aqui que chiou muito e nasceu Frustrequinho 2 aqui, e aí, vamos colocar Pimentinha doce. Frustrequinho no tapetinho mais cedo, vamos levar ele para passear no parque. Isso tem alguma coisa a ver ou é mais plasmático os outros alérgicos mesmo? Olha, ainda não tem um consenso final, assim, porque é muito difícil fazer esses estudos, É, assim, ecológicos, né? dificílimo. É bem difícil porque você não consegue controlar tudo, Todas as mas todas variáveis, as é. variáveis. Mas a gente sabe que o aumento dos sintomas de alergia, o aumento das frequências das doenças respiratórias que a gente tem visto no mundo inteiro, com certeza não são somente uma modificação genética. Demoraria muito mais tempo para só Perfeito. as mutações genéticas acontecerem para você ter esse aumento tão grande de prevalência dessas doenças todas. Então, Então, com pouco. certeza é o ambiente, né? É a epigenética que a gente chama, que é o fator ambiental, aonde você está inserido, que vai favorecer o surgimento dessas doenças. Então, assim, é uma recomendação que a gente faz, com certeza, de expor essas crianças a um ambiente saudável, de natureza, de contato realmente com o chão, contato com animais. O pessoal fala, pelo de animal vai dar alergia. Os estudos estão tendendo a mostrar que o contato com o animal já Protetor, intraútero né? é protetor, né? A criança nascer num ambiente que tenha os animais, aquela criança da fazenda, né? Que foi onde surgiu a teoria da higiene, versus a criança que nasceu numa selva de pedra, numa cidade, um cimento sem acesso ao chão, à natureza, ela vai ter um sistema imunológico todo desviado para reagir e formar essas alterações todas. Exacerbadamente, né? Exacerbado, exatamente. Vai ter as reações exacerbadas aos ácaros, às infecções virais. Isso com Aos certeza alimentos, a uma série de questões. é. Bom, então, vamos falar agora só um pouco de remédios, né? Sem lógico, a gente não vai estar aqui dando receita Ah, para não. tratar em casa, mas normalmente, acho que era importante falar primeiro do tratamento da crise, né? Então, assim, a gente vê meio que excessos, né? A verdade é essa. Então, o bebê Uhum, chiador, às vezes, que vai na emergência, sai de lá com antibiótico, uhum. com diagnóstico de pneumonia, aí sai com antibiótico, com corticoide oral, já tomou um corticoide injetável lá, e sai com uma receita, às vezes, de broncodilatador, que era para ser o contrário, né? Era para Isso. ser broncodilatador e as outras coisas serem absolutamente exceções. Então, Exceção para os graves. como é que a gente faz para convencer as pessoas que o remédio é o broncodilatador da crise, digamos assim, na maioria É, das vezes? a chave é o conhecimento, né? Então, o pediatra, o médico dessa criança precisa explicar. A gente fala muito isso, que a gente tem que usar boa parte da consulta para explicar o que é aquela medicação e o que é que ela vai fazer naquela criança, naquele cansaço. Explicar que na dose certa, você usando o broncodilatador, você vai abrir a via aérea da criança para o ar entrar e sair. Porque o sibilo, o chiado, é o que a gente escuta do ar passando naquele pulmão fechado, né? Naquele brônquio que está contraído. Então você tem que relaxar esse brônquio para esse ar voltar a passar e a criança parar de ficar cansada. Então, os sinais de alerta, que são aquela criança que muda o comportamento, ou muito irritada, ou muito quietinha, e que você começa a ver o peito dela subir e descer muito rápido, afundando, é uma criança que precisa ser levada para uma emergência
ser avaliada, ver a saturação do oxigênio dela, como é que tá, e entrar com a medicação lá e sair de lá com essa medicação para ser usada em casa por alguns dias. Então, não é para temer o uso dessas medicações que foram prescritas por um pediatra que sabe o tamanho dessa criança e que vai dar a dose dos jatos, do spray adequados para ela, né? E orientar qualquer coisa numa piora, volta, né? E na alta é sempre importante o pediatra dizer a alta da emergência. Olha, marca o teu pediatra, volta lá nos próximos 15 dias, essa criança tem que ser revista, né? É muito, muito ruim quando a gente recebe lá no ambulatório o paciente que passou na emergência e recebeu raio-x para ver uma crise. Uma secreçãozinha lá no pulmão. E radiografa, que não precisa radiografar, você radiografa quando suspeita de uma complicação, né? Ou vai internar essa criança, mas radiografa e entra com antibiótico porque fez uma febre de um dia, né? E quando na verdade era viral, desapareceu a febre no outro dia e usou o xaropinho, né? Entra com corticoide oral, ou a própria mãe já usou uma vez e se sente muito segura de dar um xarope, mas não sente a segurança de dar esse broncodilatador, que vai acelerar o coração um pouquinho, mas que não vai deixar sequela nesse coração. É transitório, né? É transitório e resolve o cansaço. Enquanto que o xarope, o corticoide, vai agir no corpo inteiro, vai dar um risco muito grande de ter efeitos colaterais. Quanto mais você usa, maior esse risco de efeitos colaterais sérios nessa criança em desenvolvimento. Fora a irritabilidade, que a gente pega muita criança irritada, sem dormir por conta de corticoide oral, né, que vai fazer um efeito bom naquela criança na crise grave. A crise grave que precisou ir ficar um tempão na emergência, que desaturou e aí recebeu corticoide lá, essa vai precisar do corticoide sistêmico por uns poucos dias e vai precisar ir para o tratamento de manutenção, muito provavelmente, né, que vai ter menos risco de ter impacto na qualidade de vida dela, a diminuir as próximas idas à emergência, né, a criança que vai passar a tolerar exercícios, brincadeiras, vai passar por uma infecção de via aérea mais tranquila, com uma crise muito mais leve do que antes, né? Então, realmente, é muito inverso ainda. O medo da medicação diária ou a não adesão à medicação diária e à medicação correta da crise e o medo nenhum de usar medicamentos que não vão funcionar como antibióticos, que vão até piorar a microbiota dessa criança, e o corticoide sistêmico, né? Então... Outra coisa, para a gente não sair nesse tema do broncodilatador, né? Também existe uma prática muito comum de ainda nas emergências a gente só ter a opção da nebulização. Uhum. E também em casa as pessoas acharem que o nebulizador é melhor de usar, mais seguro do que o spray. Né? Então, assim, o que é que os protocolos dizem? O que é melhor, né? Olha, como você disse, né? Nos últimos anos evoluiu muito, estudou-se muito isso e saíram meta-análises que são junções de muitos estudos com um número muito grande de participantes e foi visto que o uso do medicamento inalado em spray com o dispositivo correto, que é o espaçador e máscara nessas crianças, é superior e diminui o número de internação. Né? Acho que o desfecho de internação, que é o que ninguém quer, internar um bebezinho, né, com cansaço, eu acho que é um desfecho assim, importantíssimo para você pensar, ou vou nebulizar ou vou fazer o spray. Por quê? A nebulização, você precisa de um tempo muito maior, que você precisa que fique aquela máscara ali. Vedado. Pelo menos uns 5 minutos, bem verdadinha naquele rostinho, e não é isso que a gente vê nas salas de emergência, né? A gente vê aquela névoa, aquele chororô, vai a máscara para um lado, o rosto do menino para o outro, chupeta no meio, e não faz a dose toda daquele medicamento que precisa ser aspirado, os pulmões não vai entrar, né? Então, quando você usa um dispositivo que é rápido, que você fazendo entra, a sua grande maioria ali na via aérea onde precisa, você resolve aquilo e a criança não interna, a grande maioria não interna, né? Ela fazendo corretamente a dose. Então, é muito mais benéfico e, inclusive, com a pandemia ficou muito claro, né, que você deve evitar fazer névoas. Então, muitas emergências que não tinham, aqui em Recife, as emergências, a maioria dos hospitais particulares já tinham, mas os hospitais que não tinham passaram a adotar o uso do spray, do broncodilatador, porque a névoa formada pela nebulização dissipa o vírus, né? Então E dentro de sua casa também. Também, então, exatamente. Eu acho que a gente precisa entender
que para especificamente o bebê chiador, não tem dúvida hoje mais que a gente tem que, Uhum. o dispositivo é o inalador dosimetrado, no caso da criança menor, até que ela vai mostrar com o uso do espaçador, na criança maior nem precisa. Uhum. E a gente precisa desmistificar isso para os médicos, inclusive, porque Exato. assim, não tem mais sentido o posto de saúde com nebulizador para isso, Não. emergência com nebulizador para este fim, não Uhum. tem sentido. É. Tudo bem, você vai falar, mas aí pode precisar de nebulizador para nebulizar com adrenalina, O oxigênio. faringite aguda, fazer com oxigênio. Tudo bem, ninguém está Sim. dizendo que não pode usar. Isso. Mas o corrente, o do dia a dia, deve ser ter lá os espaçadorzinhos, todos, Uhum. mais de um, é, é, autoclavadozinho, chegou aquela criança, vai usar, botar o nomezinho dela no espaçador, até ela ter alta, vai com ele, depois libera. Não é para usar um espaçador para todo mundo, Não. que eu vejo por aí o povo nem limpa às vezes, tá tão agoniado que eu já vi máscara de nebulização passar de um para o outro, eu digo, ixi, Maria, não tem pra Covid. Aí é que o bicho pega mesmo. Mas É. enfim, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto é entender assim, às vezes, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, eu só tenho medo da dose, né? Assim, vamos fazer 4 jatos, vai matar esse menino. E é bom explicar que para o bebê, às vezes a gente tem que fazer até uma dose mais alta para ele responder, porque ele respira mais rápido, Uhum. precisa de mais remédio para poder chegar à Uhum. mesma dose que uma criança que tem Isso. um cansaço, mas respira. É assim, é desse jeito. É isso mesmo. A dose varia, né? Pode ser de 2 a 8 jatos, a cada 20 minutos na primeira hora, né? Na crise, ali na emergência, e depende do tamanho da criança e da gravidade da crise. É isso mesmo. Às vezes a gente precisa um pouco mais, mas quando a criança está colaborando e quando você consegue fazer uma boa adesão, esses 4 jatos bem feitos, bem respirados por essa criança, vai 15 minutos ele já está legal, já né? está bem melhor, com certeza. Tá? E aí, assim, algumas raramente que vão ter um efeito colateral a mais, uma exacerbação, né? E não fica uma Irritabilidade, irritabilidade, palidez, você vai e tremor, reduz aquela dose, né? Isso tudo é muito personalizável. E o pediatra ele tem muito essa sensibilidade de fazer e lembrar que essas drogas, elas têm um pico, dá o efeito colateral ali, mas e se você depois diminuir a desaparece. dose, ela vai embora e daqui a Isso. pouco passa, né? É, Deixa eu não deixa perguntar. sequela, não. Antigamente é que tinha, não existia o tratamento, né? A verdade é essa. A É, asma não tinha um tratamento de manutenção. usava muita Então, adrenalina, usava semelhante à adrenalina xantinas, nas primeiras bombinhas, né? Que era o é, isoprotenerol, aí dava muita arritmia, porque era o remédio isso. errado, digamos. Era, exatamente. Não tinha o remédio para fazer. E aí as pessoas associaram muito isso. Mas realmente é preciso ter mais conhecimento e o uso adequado para ter Então, deixa eu sucesso. aproveitar isso, acho que já pode entrar nessa questão para você demonstrar um pouquinho, porque a gente depois você demonstrar como seria o uso correto aí, a gente fala um pouco do corticoide e do Uhum, montelucast, né, para a gente uhum. fechar um Tá, pouco esse assunto de tratamento. Então, o cara vai isso. mostrar um pouquinho como é o uso correto, qual é o dispositivo, como é o negócio daí. Para quem não conhece, né, isso aqui é um modelo de espaçador bivalvulado, que a gente chama, que seria o mais indicado. Ele é como se fosse uma madeirinha, vai, né, tamanho uns 300, 350 ml, que você vai acoplar nele. Ele tem aqui, esse aqui laranja é uma válvula, e você vai acoplar para o bebê, para o lactente, ele precisa de uma máscara para ele respirar o remédio. E aqui vai ter uma outra válvula que é para ele expirar, ele colocar o ar para fora. Não vai ficar sufocado de usar essa máscara que não tem furo. Quando ela respira, o ar sai aqui por cima. Né? Então, você vai usar a famosa bombinha, né? O dispositivo em spray, que o adulto usaria na frente da boca. A criança não tem essa técnica de respirar o ar, apertar e aspirar isso para dentro e segurar, né? Para que haja deposição lá no pulmão. Então, o responsável vai colocar o dispositivo aqui no espaçador e acoplar o espaçador no rostinho da criança bem justinho mesmo. Não pode ficar nenhuma área assim perto do Às vezes eu olho. falo que até em casa, né, se a mãe puder ficar com a criança no colo e vir o pai por trás e Isso, segurar a segurar. máscara, Uhum, aqui para a mãe vai isso. lá e dar o jato aqui, dá uma É. afetada, né? Ou Ajuda, né? então a criança, quando a criança colabora, senta de lado a criança aqui no colo
e aí a mãe segura com uma mão, e aqui está a criança, o rostinho da criança, e ela vai conseguir segurar a cabecinha da criança e fazer. Eu Uhum. costumo dizer para os pais, sem a medicação, deixar a criança olhar, Brincar, brincar, né? manusear essa máscara, não deixa arrancar a válvula, pelo amor de Deus. Mas Nem botar na brincar, boca. é, mas ela se acostumar, que a criança acostumada, ela até ajuda, tá? A criança que com 2, 3 aninhos que fala, ela ajuda a contar, assim, as respirações. Tá? Verdade. Então é muito bonitinho quando você pede, a gente sempre pede, tá? Os pediatras é importante que pede que traga a medicação, traga o Demonstre, né? espaçador para mostrar como está fazendo, para a gente ajustar. Às vezes tem um ou outro erro de técnica, tá? Que é importante que a gente ajuste para que a dose completa vá para o pulmão. Então, é muito simples. O rostinho da criança está aqui, você agitou antes, colocou, apertou, e aí vai esperar a barriguinha desse bebê subir e descer 6 a 8 vezes, que vai equivaler às 6 respirações dela, com o rostinho aqui puxando para dentro o remédio que ficou aqui dentro do espaçador, tá? Isso aí seria equivalente a um jato. Se o médico pediu 4 jatos, a gente pede para não fazer 1, 2, 3, 4. Não pode ser assim. Tem que fazer ela respira Puxa, 6 vezes, né? Aí depois, meia horinha não, balança um pouquinho, espirra o outro jato e a criança respira 6 vezes, tá? Para poder receber a dose completa. Um pouco vai ficar no espaçador, um pouco vai ficar aqui nessa boca que a criança tá ali respirando pelo nariz e pela boca. Você limpa a boquinha da criança depois, tá? E se for o corticoide inalado, higieniza a boca também, escova os e dentinhos se for uma para criança que maiorzinha, um pouquinho até ela própria enxaguar, né? enxaguar a boca, exatamente. Sim, Para os maiores de 4 anos, elas podem já fazer com o bocal direto na boca, né? Maior de 4 anos a gente já orienta, porque já tira essa história do remédio passar pelo nariz, ele já vai mais pro pulmão, daí, o maiorzinho. Então ele consegue com o narizinho tampado, a mãe aperta, ele tá com o spray na boca e ele puxa esse remédio depois que foi apertado, tá? Para poder ir a maior deposição possível lá para os pulmões. É muito importante que use o espaçador. Hoje, como os remédios são acessíveis até gratuitamente, o espaçador é um custo que é uma vez só, né? Não precisa de energia elétrica, né? Só precisa fazer a limpeza adequada dele, que seria com Isso. um detergente neutro de pia mesmo, tá? Agora deixa eu secar, né? Isso, deixa ele secar, põe uns 15, 20 minutos numa bacia com detergente neutro com água, deixa ele secando de E deixa secar pezinho, espontaneamente, né? isso, né? E limpa a máscara toda vez que usa. E sempre pede para trazer, sempre a gente pede para que os pais tragam, para a gente ajudar a mostrar a forma mais adequada de vedar, a hora de tirar a máscara desse pré-escolar maiorzinho, que já consegue fazer no bocal. Tá? Tudo isso é muito importante. E ter plano de ação. Toda criança que tem sibilância ou provável asma, ele tem que ter um plano de ação do que fazer na crise, escrito pelo seu médico de confiança. Ele vai para a emergência ocasionalmente? Vai. Mas quando ele está bem controlado, a mãe tira da crise em casa, né? Com esse plano de ação, com as medicações que são prescritas com a dose adequada para ele, né? E faz o bronquilatador ali os 5 dias e não vai mais para a emergência, porque está acompanhando e tratando direitinho, a não ser que ele tenha aqueles sinais de risco que a gente falou, ficou muito molinha, ou ficou extremamente agitada, com muita falta de ar, aquela respiração muito ofegante, aí precisa correr para a emergência, mas a maioria, com o plano de ação dado pelo seu médico, resolve. Falando de dois outros remédios, né, que a gente usa. Quando é que a gente considera indicar o corticoide e se é algo que uma vez indicado, de quanto em quanto tempo a gente reavalia para ver se a criança precisa continuar, não precisa continuar, e o bendito Montelocast. Fale um pouquinho para a gente desses dois aí. O arsenal terapêutico é bem resumido, né, para esse bebê com sibilância de repetição. Quando você suspeita que isso provavelmente é uma asma, você tem que iniciar o tratamento para ele de manutenção para realmente diminuir o risco dele ter remodelamento, que a gente chama, né, que são as cicatrizes, os brônquios ficam deformados e diminui a função pulmonar. Então, você ajuda muito essa criança entrando com a terapia adequada quando é feito esse diagnóstico. E ela
vai ser essa criança que é que a gente fala, que desencadeia com múltiplos gatilhos, né? Que é o grupo, que é o fenótipo que se usa atualmente para indicar o tratamento de manutenção. Ou mesmo uma criança que tem uma sibilância mais induzida por vírus, mas que evolui com gravidade, que interna, que realmente vai para a emergência com desaturação, ela também se beneficia do uso de um tratamento de manutenção. Que a gente vai entrar com a dose adequada, porque para menor de 5 anos é uma dose diferente para o maior de 5 anos, e a gente vai acompanhar, ver a resposta a esse medicamento, quando ele volta com um mês, com os exames que a gente solicita, e ver que controlou bem, tem vários critérios e vários questionários de controle de sibilância, né, hoje em dia para usar, e ver que a criança está controlada, a gente espera pelo menos uns 90 dias, uns 3 meses dela sem crise alguma, para a gente começar a reduzir essa dose, se você entrou com uma dose moderada. Quando a gente entra com a dose mais baixa, mesma coisa. Se ela está com a dose baixa, 3 meses bem, a gente consegue ou reduzir ainda mais um pouquinho, que existe uma dose abaixo da baixa, vamos dizer assim, mais baixa, ou suspender e continuar acompanhando. E como o Montelukast, que você disse, é um poupador de corticoide que a gente usa bastante para aquela criança que não está respondendo somente ao uso do corticoide inalado, ela está com a resposta parcial, a gente confirma o diagnóstico, é mesmo uma sibilância que precisa desse tratamento, não é outra coisa, não tem outra causa, vou precisar subir um degrauzinho no tratamento dela, eu posso aumentar esse corticoide ou ir para um corticoide mais potente que seja mais seguro, ou associar esse inibidor de leucotrieno que vai me ajudar, como um poupador de corticoide. Mas a gente evita usá-lo como tratamento de início, monoterapia. A gente não tem visto boa resposta, não. Assim, há muito tempo, ele, quando lançou, foi, né, todo um auê, olha que maravilha, não vai usar corticoide para tratar a asma da criança pequena, a induzida por vírus, responde super bem. E a gente viu na prática que não é bem assim, né? Que, na verdade, o de escolha padrão ouro é o corticoide inalado bem indicado, bem acompanhado. Tudo direitinho, né? Isso. Agora, eu falo assim, que o Montelukast, as pessoas, como todo remédio novo, né? Teve um boom, uma espécie de excesso, e ainda há. E ele tem um lugar dele hoje, mas é um lugar de uma droga que não é isenta de possibilidade de efeitos colaterais importantes. Cada vez mais a gente está tendo mais cuidado com isso, né? Especialmente efeitos colaterais do ponto de vista neuropsiquiátricos que nos preocupam. Portanto, ela é uma droga muito... não é um remédio panaceia que é para ser prescrito. Eu vejo por aí absurdos de dizer assim, ó, meu médico mandou dar 6 meses de Montelukast sei lá, de abril até outubro, porque ele previne as viroses. Então, eu digo assim, olha, eu queria saber onde é que está esse protocolo do efeito imunomodulador para as infecções do Montelukast, porque eu ainda não encontrei. Então, assim, eu acho que é muito preocupante que a gente pegue uma droga que tem o seu espaço, está lá, os protocolos não é que está toda errada. Não, ela tem. É uma droga que nem é a primeira escolha, como o Carol bem está dizendo. Ficou aquela briga inicial que não era, mas ao longo do tempo agora a gente está botando ela cada vez no mais cantinho lado, dela. Né? Tem um lugarzinho dela ali, mas e não é uma droga isenta de efeitos colaterais. De forma alguma. Então, a gente precisa ter cuidado, né? E a mesma coisa, a gente vai indicar o corticoide, existem possibilidades de efeitos colaterais que com o monitoramento, com o uso da menor dose possível para controlar, né? O uso correto, a gente não vai ter tanta dor de cabeça. Agora eu falo que o pessoal abusa, às vezes, do que é bom e esse bom termina ficando ruim, né? E assim, a gente tem vários pacientes que tiveram efeitos colaterais com Montelukast, ou que já chegaram usando, e aí a gente suspendeu, que a gente identificou e fez a substituição, ou porque a gente precisou fazer essa adição e eles manifestaram sintomas realmente neuropsiquiátricos que foram assustadores. Os relatos das mães... Eu já tive um paciente que a mãe me ligou, acordou a menina gritando, alucinada no meio da noite. E a gente hoje entende
É. que é o efeito. Não causa sequelas a longo prazo. Isso, retirou, some, Prende, mas não é. não é balinha, não. Não, Não é não é. tranquilo, E não, tanto né? que as crianças que têm algum transtorno, a gente já não indica, entendeu? Assim, pelo potencial dele exacerbar esse transtorno já existente, a gente já não indica. E quando a gente indica para criança que não tem nenhum transtorno, que precisa fazer uso, a gente orienta. Diz, olha, se acontecer esse efeito colateral, assim como todo outro remédio. Se acontecer isso, você suspende imediatamente. Porque se tem muita confiança, muita segurança, né? Não faz mal nenhum, não é corticoide. Não, Eu acho sim. que mais importante para a gente, como médico, saber usar muito bem as drogas que a gente tem acesso, e que o acesso é gratuito, né? O tratamento o paciente vai acessar de graça, tanto se for um asma mais grave, aí precisa fazer um laudo para a Secretaria de Saúde, fornecer essa medicação que é mais cara, mas está acessível em qualquer farmácia, o No SUS, resgate e o tratamento de manutenção. no SUS, o salbutamol, né, o broncodilatador em spray é Isso. gratuito e a A beclometasona beclometasona, é em spray, gratuita. gratuita. O médico prescreve uma Uhum. receita de 2 vias e a mãe vai na farmácia que é vinculada ao programa da farmácia popular e Isso, e recebe. Então, recebe. assim, não tem justificativa de não É, prescrever nesse sentido. isso. Não há necessidade de prescrever o melhor corticoide possível do mundo. Você vai prescrever o que seja É. acessível a cada família. Mais de E eu, 80% dos asmáticos e dos sibilantes, não asmáticos, mas com sibilância de repetição, vão melhorar com dose baixa de corticoide inalado. Essa é, isso. né, assim, é a tranquilidade da gente. Esses 20% mais graves que vão lá para o HC, que vão para. Esses aí é com a doutora Carol, pediatra, manda para frente, bola para frente. Vão precisar de investigação mais a fundo, né? Umas drogas que vão precisar de laudos específicos, e aí vai subindo lá a escadinha de tratamento, né? Mas a maioria vai resolver, e a gente tem que lutar para que exista esse conhecimento, que se tenha realmente educação da família dessa criança asmática ou desse bebê chiador, para que eles acessem esse tratamento e tenham uma qualidade de vida normal. É o objetivo da gente, né? Que melhorem a qualidade de vida, o sono desses pais, dessa família, né? Que tenham acesso a poder brincar, correr. Eu tenho umas crianças que eu morro de dó, assim, que chegam e falam, doutora, está tudo bem que eu deixei chupar um picolé, que ele finalmente foi para a piscina, né? Fala, poxa, o que é uma infância sem chupar um picolé se entrar numa piscina, né? E eu falo assim, eu acho que o que falta muito, que eu sinto quando eu pego crianças com essa situação que chegam para mim, deve ser acontecer isso direto aí, é que faltou exatamente essa educação, essa conversa. O que é. Você está Uhum. conversando hoje, o que é que Isso. piora, o que é que melhora, o que é que você tem que observar, como você vai usar o remédio, Uhum. dar um planinho de ação escrito. Às vezes eu digo para a mãe, ó, isso aqui eu estou te dando e eu vou renovar cada vez que você vier aqui, a gente vai revisar. Mas isso é o mapa da mina para tu não ir de madrugada para o Para hospital. Porque emergência. tu vai olhar para aquilo ali, baixar o Zen, pronto, vou aplicar aqui. É assim, tal, faz, Uhum. melhorou, melhorou, pronto. Aí só daqui a 4, 6 horas faz um jato. E Isso. isso evita uma série de problemas na qualidade de vida, né? Da criança, que a família perde a qualidade de vida, É. a criança perde a qualidade de vida, e são coisas simples. Como o Carol disse, 80% bem orientadinhos melhoram. Isso superam o problema ao Uhum. longo do tempo. Sai daquele menino que todo mundo já conhece ele na emergência, que diz assim, ixi, lá É. vem fulano de De novo, novo. vai logo preparar, a receita dele já está ali no computador pronta, Ctrl+C, Ctrl+V. E, na verdade, essa criança está precisando, essa família está precisando de atenção, educação, É. somente às Isso. vezes, né? Então, Exatamente. acho que a grande ideia de trazer você aqui, você falar de forma tão clara, foi exatamente para desmistificar. Porque Uhum. o bebê chiador não é uma entidade complexa, não. Na maioria das vezes é uma entidade manejável, é um problema Uhum. simples, Uhum. passageiro, né? A maioria desses bebês com o tempo vão melhorar e é preciso descobrir qual é o que tem o perfil Uhum. mais complicado para atuar até melhor Isso. nesse, né? Até Exato. dar mais uma ênfase nesse aí. E me diga uma coisa, existe algo diferente assim em termos de
de medicamento recente, se falou alguma coisa importante ou o feijão com arroz tá em primeiro lugar sempre aí? Em primeiro lugar, para a maioria, ainda é o corticoide inalado mesmo, mas para os mais graves, acaba se fazendo o que sempre se fez, né? Vai extrapolando do adulto para o adolescente e depois chegam nos pequenininhos. E a gente tem alguns estudos e alguns colegas com experiência no uso do tiotrópio, para aquele como adição, né? Aquele que já está em uso de corticoide, uma dose já mais alta. Está confirmado mesmo, que a gente sempre fica assim, ele não respondeu, será que eu estou tratando a doença certa mesmo? Então volta atrás, checa, investiga outras patologias, né? Afasta outros diagnósticos diferenciais. Lembrar, muito importante, nossa população de tuberculose, né? Assim, a gente nunca pode esquecer dela, que vai causar cansaço e tosse na criança, que pode simular uma sibilância de repetição, uma sibilância persistente. A gente sempre orienta isso. Vamos olhar, rever o diagnóstico. E é isso mesmo? O que é que eu posso fazer a mais? Tem um antibiótico, um macrolídeo, que funciona como anti-inflamatório, mas que no lactente, ele para asma, tá? Mas no lactente ele não está sendo indicado para ser utilizado como uma droga adjuvante. Assim, alguns estudos falaram a favor, mas a gente não recomenda de rotina utilizar essa droga que é antibiótico como o seu agente anti-inflamatório. E a gente tem outras drogas para esses mais graves, que realmente são asmáticos, você revia o diagnóstico e ele realmente é um asma de difícil controle. A gente tem já essa experiência com o tiotrópico. Para o menor de 4 anos, não tem jeito de usar bronquilatador de longa. Já para o pré-escolarzinho maior de 4 anos, além do corticoide inalado, o montelukast, a gente tem o beta-2 de longa, mas sempre associado a corticoide inalado, e sempre para o maior de 4 anos. A gente não tem segurança nenhuma de pegar um lactente e já, não, o cansaço dele foi forte demais que ele internou, já vou entrar com a associação. Não, a gente não deve incorrer nesse erro, porque ela não é uma criança menor. Ele é um lactente que não tem receptores para esse beta-2 de longa ali presentes para responder, e a gente não tem um perfil de segurança estudado para essa população. Então, a gente realmente investe em fazer um diagnóstico bem feito e entrar com o tratamento que você também já citou, na menor dose possível, que controle o máximo possível. Isso uma pedra angular assim, no tratamento da asma, o tratamento crônico com corticoide. Você achar a dose mais baixa que te dá a melhor qualidade, o melhor controle. Isso aí é o que a gente mais quer e depois, por último, que não tenha droga nenhuma, né, na vida da criança, que ela não precisa usar nada. Mas, se for o caso, que seja a menor dose e sempre com segmento, porque a gente sabe que pode interferir em vários aspectos, em crescimento, em desenvolvimento, mas se é bem acompanhado, se seguido com o seu pediatra de confiança, com o especialista, você vai ter praticamente nenhum efeito colateral, né, nesse segmento bem feito. Então é isso mesmo. A gente, assim, raramente vai indicar alguma dessas drogas alternativas e a gente vai ficar batendo bola, principalmente entre o broncodilatador e o corticoide na criança pequenininha. Uhum. Não tem xarope e outros. Eu vejo aí indicação de acebrofilina, totalmente fora, não está nenhum protocolo, nenhum desses outros xaropes. Minha gente, falar a verdade é um negócio complexo, que o tratamento não é tão complexo assim. O importante é a gente determinar, tirar da frente esses diagnósticos mais complicados. Isso. Mas quando a gente chega à conclusão que é o bebê chiador transitório, induzido por vírus, ou até mesmo esse asmático mais leve, não sai muito disso. E o importante é encontrar um médico que faça o que a gente falou, educar, orientar a medicação correta e reavaliar você ao longo do tempo. Acho que é isso, né, Carol? Acho que eu passo uma mensagem. Obrigado. Eu queria dizer a você que foi a segunda vez que a gente conversou sobre isso, mas sempre eu aprendo, né, com você. Sempre tem alguma coisa que a ciência vai trazendo coisas novas, né? Mas enfim, a base de tudo é o bom relacionamento família, médico, e o médico que realmente tenta entender aquela individualidade ali de quem aquele bebezinho que está chiando na frente dele, né? Isso.
tá tarde, eu só vou ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa colocar, Tá. porque já tá tarde demais. Carol, tem dois meninos aí pra dar conta. Eu tô com a equipe aqui me ajudando. A gente É, já falou de todas só essas perguntas. Só vou abrir aqui Só os lembrar de comentários uma para ter coisa, uma... como você gosta de novidade, assim, a gente, o que tem de tentativa, né, de tentar individualizar, já que não dá para fazer prova de função pulmonar nesses bebês tão pequenos, a gente não tem muitos elementos para se certificar de qual tipo de sibilância é essa que a gente está lidando, existe uma busca desse biomarcador, né, que conseguiria identificar esse asmático nessa turminha. Então, a gente tem umas pesquisas em andamento na UFPE da metabolômica ou metabonômica, que é o estudo dos metabólitos de quem tem algum processo inflamatório crônico, que vai ser, vamos dizer assim, a abertura de via de caminho para identificar um biomarcador que identifique quem é aquela criança que tem uma inflamação nesse pulmão que é secundário a uma asma, né, uma alergia. Então, a gente está nessa linha de pesquisa em busca de identificar essa diferença de metabólitos do asmático, do sibilante não asmático ou do não sibilante. Que aí pode abrir espaço para digamos assim, desenvolvimento de compostos específicos para aquele perfil ali. Isso, para E tentar cada fazer, um, né? A para gente fazer fazer meio que diagnósticos específicos. um tratamento mais personalizado mediante Isso. uma determinação de um perfil diferente Isso. de um para outro. Né? Isso, exato. E é o futuro. Eu falo que eu assisti uma palestra de asma no Congresso Brasileiro de Pediatria lá em Porto Alegre. Acho que eu ia ter que passar um ano estudando só para entender aquela palestra lá, que era sobre os 1000 endotipos da asma, marcadores. Peraí, o negócio o aqui está mundo. ficando complicado. Quando entrar a genômica no meio, aí a gente já não sabe nem se chama de asma ou o que chama aquilo ali. Vai existir 1000 asmas, né? Isso, essas Diferentes. teorias ômicas aí todas, né, que surgiram, o genoma, aí depois vem agora o metaboloma, né? É uma vertente que está E ainda sendo tem o estudada. exposoma, porque o exposoma vai avaliar todas essas interações das exposições ambientais. Aí imagina você ter que dosar o teor de um poluente tal, que influi diferente, que desencadeia a resposta tal. Eu digo, bom, vamos ficar no feijão com arroz por enquanto, que o menino chiano a gente tira do chiado de qualquer jeito. É verdade. O importante é o menino parar de Carol, chiar. obrigado. Eu vi que tem muita gente aí, tem colegas aí, Liana, Soraya, Ah, aproveitar que para mandar um legal. abraço pro povo da Beijo para turma todo mundo. e dizer que essa live eu vou deixar gravado no perfil aqui. O perfil de Carol é Carol Della Bianca, mas não esperem lá muita ciência não, porque a ciência ela faz do jeito certo, ela publica. Procurem ela lá nas revistas científicas mais prestigiadas. Deixa Mas de onda. assim, É que eu não tenho. Isso precisa ter um dom, Flávio, para ser esse comunicador nato, essa pessoa que traduz ciência com tanta categoria, com tanto conteúdo e habilidade como você. Eu não tenho esse dom. No meu Instagram acaba só tendo foto de filho mesmo. você tem um dom melhor ainda, você tem um dom de ensinar e tratar, comunicar, você sabe disso, né? E Então, você também. muito obrigado, um abraço aí para todo Obrigada. mundo. Agradeço E muito o convite. vou deixar gravado. E quem sabe no futuro aí a gente vai conversar sobre outros temas da alergia, principalmente assim, quando puder fazer uma junção, semana que vem vai ser com Caterine Martins, de Campina Grande, que trabalha muito alergia alimentar, né? Então a gente vai falar sobre a PLV com ela. Aí eu Ótimo. vou fazer um meeting, vai ser você, Renato, da dermatite atópica, e ela da alergia alimentar. Massa. Um meeting de alergia aqui no Instagram. Vamos sim, vamos São as fazer. tops, são as melhores. E você com Mas a é isso aí. vitamina S. Vitamina S, aí eu já entro com a vitamina S, botando as meninas para se sujar um pouquinho. Muito bom, muito Carol, muito bom. obrigado, um Eu abraço, que tudo agradeço bom. muito. Pessoal, Você tchau para também. vocês, até a próxima. Até Obrigada, mais. Flávia. Tchau. Tchau. Obrigada.